Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda, sabe? De um material fascinante. É o único capítulo de um texto fundamental, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E a ideia aqui não é só fazer uma leitura. Para nos guiar, a gente tem em mãos os comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. O nosso objetivo, assim, é usar essas notas para cavar um pouco mais fundo, sabe? Entender as camadas de significado por trás do que está sendo contado. Então, qual é a nossa missão? É seguir essa sequência de eventos, que é super acelerada no capítulo, para entender o que ela revela sobre o comecinho do ministério de Jesus. Vamos ver como ele se apresenta, a mensagem dele e, principalmente, as reações, né, que ele causa desde o início. O foco vai ser nos milagres, nas controvérsias e no chamado dos primeiros seguidores. Ok, vamos lá. A primeira grande cena acontece no Lago de Genezaré. Que é o Mar da Galileia, né? É o mesmo lugar. Exato, o mesmo lugar. E tem uma multidão ali se acotovelando para ouvir Jesus. E perto dali a gente vê uns pescadores, incluindo Simão, que estão Exaustos. totalmente. Eles passaram a noite inteira trabalhando e não pescaram nada, uma noite frustrante. E eles estão ali lavando as redes. E o interessante é que Jesus não chega fazendo um milagre do nada, sabe? O texto diz que primeiro ele entra no barco de Simão, pede para ele se afastar um pouquinho da margem. E usa o barco como um púlpito. Isso, um púlpito flutuante. Ou seja, antes de qualquer coisa, ele estabelece uma conexão. Ele ensina dali, no ambiente de trabalho do Simão. Faz todo sentido. Ele está investindo no Simão antes de pedir qualquer coisa. E depois de ensinar a multidão, ele vira para ele e dá uma ordem que, olha, para um pescador profissional, devia soar ridícula. Completamente. Ele fala, leva o barco para o fundo e joga as redes de novo. Imagina a cena. E a resposta de Simão é o coração desse momento. Ele diz, mestre, a gente trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Dá para sentir o cansaço na voz dele, né? Totalmente. Mas, já que é o senhor que está falando, eu vou jogar as redes. É tipo a experiência profissional dele contra um ato de pura confiança. E o resultado é quase cômico de tão exagerado. A quantidade de peixe é tão absurda que as redes começam a rasgar. Eles têm que chamar outro barco para ajudar. E mesmo assim, os dois barcos ficam tão cheios que quase afundam. É um caos produtivo. E esse exagero é de propósito, né? Com certeza. Uma das notas de estudo fala exatamente isso. Essa imagem serve para sublinhar a autoridade de Jesus sobre a natureza. Não foi sorte. Foi uma demonstração de poder que quebra qualquer lógica. E é aí que a reação do Simão Pedro me pega. Eu sempre achei estranha. A gente esperaria que ele ficasse eufórico, né? Estamos ricos. Claro, comemorando. Mas ele faz o oposto. Ele se joga aos pés de Jesus e diz, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Ele basicamente tenta mandar Jesus embora. O que é isso? É fascinante. O Pedro entende na hora que aquilo não foi um benefício material. Foi uma manifestação do divino, do sagrado. E a reação humana clássica diante do sagrado, como os comentários apontam, não é alegria, é temor. Medo. Um tipo de medo, sim. Um espanto que te faz perceber a sua própria pequenez, a sua falha. Ele não se sente digno de estar ali. Ele se sente exposto. Entendi. Então o milagre foi menos sobre o peixe e mais sobre quebrar o orgulho do Pedro. Exatamente. E a resposta de Jesus redefine tudo. Ele não fala, não, você é uma boa pessoa. Ele fala, não tenha medo. E logo em seguida ele dá um propósito novo. De agora em diante você vai ser pescador de gente. Uau! O milagre nunca foi sobre os peixes, foi o processo seletivo. A pesca foi o currículo, o ato de fé foi a entrevista e a humildade dele garantiu a vaga. Que virada! E o capítulo nem dá tempo pra gente respirar. A narrativa já pula para uma série de curas que, nossa, começam a gerar muito atrito. Sim, a primeira é de um homem coberto de lepra. E as fontes são claras. Lepra, naquela época, era um termo muito mais amplo. Não era só a doença que a gente conhece hoje. De jeito nenhum. Lepra, no contexto bíblico, significava impureza ritual. A pessoa era expulsa da comunidade, vivia isolada, à margem. E a lei mosaica era explícita, ninguém podia tocar num leproso.
Era um tabu enorme. E o que Jesus faz? Vai direto no tabu. Ele estende a mão e toca no homem. Só esse gesto já seria um escândalo. E aí ele diz, quero, fique limpo. A cura é na hora, mas as instruções que ele dá depois são muito curiosas. Sim, ele fala para o homem não sair contando para todo mundo. Em vez disso, ele manda o homem ir direto se apresentar ao sacerdote e fazer a oferta que a lei de Moisés exigia. Por que isso? Esse detalhe é crucial. Mostra que Jesus não está agindo como um rebelde para destruir a lei. Pelo contrário, ele usa. A confirmação do sacerdote era o único jeito daquele homem ser reintegrado na sociedade, era a prova oficial. Então, na prática, ele está mandando um recado para as autoridades religiosas. Exatamente, uma prova irrefutável do poder dele usando as regras do sistema deles. É genial. E a tensão só aumenta. A cena seguinte é cinematográfica. A cura do paralítico. Jesus está ensinando numa casa lotada. E o texto faz questão de dizer quem está lá. Fariseus e mestres da lei, a elite, vieram de todo lugar para observar. A casa está tão cheia que não cabe mais ninguém. E aí que os amigos de um homem paralítico que não conseguem entrar têm uma ideia maluca. Eles sobem no telhado... Que provavelmente era de barro e palha, né? Isso. E eles abrem um buraco no teto e descem o amigo na maca, bem no meio da sala. Eu amo essa imagem. Imagina a poeira caindo em todo mundo. É uma demonstração de amizade radical. E o texto diz que Jesus age ao ver a fé deles, a fé do grupo, o que é bem legal. Mas a primeira coisa que ele faz não é curar. Ele diz algo que causa um choque imediato. Ele olha para o homem e diz, homem, os seus pecados estão perdoados. E nesse momento, o clima deve ter congelado. Por que essa frase específica foi, assim, uma bomba? Porque, para a teologia daqueles mestres da lei, perdoar pecados era algo que só Deus podia fazer. Era uma prerrogativa exclusiva de Deus. Nenhum humano podia fazer isso. Então, ao dizer isso, Jesus estava se colocando no lugar de Deus. Exatamente, que ele não disse, eu rezo para que Deus te perdoe. Ele disse, seus pecados estão perdoados. Ele reivindicou para si essa autoridade. E a reação deles é lógica, dentro do sistema deles. Quem é esse cara para blasfemar? Isso é blasfêmia. E Jesus, claro, percebe o que eles estão pensando. Sim, ele sabe. E ele os confronta diretamente com uma pergunta genial. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande? É uma pergunta retórica, né? Totalmente, porque a primeira afirmação sobre o perdão é invisível. Ninguém pode provar. Qualquer um poderia dizer. Mas a segunda, ordenar que um paralítico ande, isso exige uma prova imediata. Ou funciona, ou não funciona. É um checkmate. E aí ele conecta tudo. Ele diz, basicamente, só para vocês saberem que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados, ele vira para o paralítico e comanda. Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem se levanta. E o homem se levanta na frente de todo mundo. O milagre visível se torna a prova da autoridade invisível. Ele não só reivindicou o poder, ele o demonstrou. E isso calou todo mundo, pelo menos por um momento. Certo, então ele provou sua autoridade de uma forma chocante. Mas o conflito não para, né? A crítica muda de alvo. Não é mais o que ele faz, mas com quem ele anda. Exato. A próxima controvérsia começa quando Jesus vê um homem chamado Levi, que era um publicano, e simplesmente diz, siga-me. Publicano, cobrador de impostos. A gente ouve isso hoje e talvez não tenha a dimensão do peso que essa palavra tinha, né? Não mesmo. Eles eram probostrion, desprezados. Primeiro, eram vistos como traidores, porque trabalhavam para Roma, a potência que ocupava o país. Tiravam dinheiro do próprio povo para o inimigo. Eram considerados pecadores por definição. Um judeu devoto jamais seria visto com um deles. E Jesus não só chama um para ser seu discípulo, como a cena seguinte é um banquete na casa dele. Um grande banquete. E a casa está cheia de outros publicanos e gente rotulada como pecadores. A reclamação dos fariseus é previsível. Por que vocês comem e bebem com essa gente? É uma acusação de contaminação por associação, basicamente. E a resposta de Jesus aqui é talvez a definição mais clara da missão dele até agora. Ele diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele está virando a lógica de cabeça para baixo. Completamente. Enquanto a religião da época focava em manter os puros longe dos impuros, a missão dele é ir exatamente onde a doença está. Que crítica direta. E essa ideia de virar tudo de ponta cabeça continua no último debate do capítulo, que é sobre jejum. Sim. Alguém pergunta por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam, mas os de Jesus estão sempre em festas, comendo e bebendo. E a resposta dele é outra analogia. Ele fala de uma festa de casamento. Isso. Ele pergunta: vocês podem fazer os convidados jejuarem enquanto o noivo está com eles? A resposta óbvia é não. A presença do noivo é motivo de festa, não de penitência. E ele é um noivo, na analogia. Exatamente. Ele está dizendo que a presença dele inaugura um tempo novo, de alegria. Ele até diz que um dia eles vão jejuar, mas só quando o noivo for tirado deles. E para explicar melhor essa ideia do novo, ele conta duas parábolas bem curtinhas, né? A do remendo novo em roupa velha e a do vinho novo em odres velhos. Sim. E os comentários são unânimes aqui. O vinho novo é a mensagem dele, o reino de Deus. Os odres velhos são as estruturas do judaísmo da época. As tradições, as regras. Isso. A mensagem é radical. O que ele está trazendo não é um simples remendo. Não é uma reforminha que pode ser costurada no sistema antigo. É algo tão potente, tão vivo, como o vinho novo que ainda fermenta. Que precisa de um recipiente novo. Exatamente. Uma nova mentalidade, uma nova forma de se relacionar com Deus. Tentar forçar o novo no velho acabaria destruindo os dois. Entendi. Mas a última frase do capítulo sempre me deixou intrigada. Depois de explicar tudo isso, Jesus diz: "E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer o novo, porque diz, o velho é melhor." Isso soa quase pessimista. É um comentário de um realismo psicológico incrível, né? Ele não está dizendo que o vinho velho é melhor, mas que as pessoas dizem que é melhor. Ah, É uma observação profunda sobre a nossa resistência à mudança. Ele está reconhecendo exatamente o que ele estava enfrentando. As pessoas estão confortáveis com o vinho velho, as tradições, as regras conhecidas, o que é familiar. o conforto do que já se conhece. Exato. Ele sabe que a missão dele é difícil. Ele não está só oferecendo algo novo. Ele está pedindo para as pessoas abandonarem a segurança do que elas sempre conheceram. E isso é um desafio monumental. Uau! É muita coisa num capítulo só, né? Olhando para trás, então, o que a gente vê é uma sucessão de eventos em altíssima velocidade. Sim. E em cada um deles, Jesus mostra autoridade. Sobre a natureza na pesca, sobre a doença e a impureza com o leproso, sobre o próprio pecado com o paralítico e sobre as barreiras sociais com o Levi. Se a gente conecta os pontos, então, tem um padrão bem claro. Tem. Cada um desses atos força uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro. Para os pescadores, é largar tudo e seguir ou voltar para a rotina. Para os líderes religiosos, é um confronto direto. Exato. É aceitar ou rejeitar. E para os marginalizados, como o leproso e o publicano, é um convite chocante para serem incluídos de novo. E tudo isso termina nessa tensão entre o velho e o novo. A mensagem dele não é um upgrade do sistema antigo, é um sistema operacional completamente novo. O que nos deixa com uma questão final, sabe? Jesus apresenta esse vinho novo radical. E o desafio que o capítulo deixa no ar não é só sobre aceitar a mensagem, mas se os nossos odres, os recipientes, estão prontos. Faz pensar, né? Sim, fica a reflexão. Quais seriam os odres velhos no nosso próprio pensamento, nas nossas tradições, que talvez resistam ou até se rompam se entrarem em contato com algo radicalmente novo?